do almoço, todo um trabalho. E o plenário do Supremo deve analisar hoje se configura crime ou não a posse de drogas para uso próprio. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e também da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Bom, a lei atual de drogas prevê que tipo de punição? Bom, essa lei ela é de 2006 e ela trouxe uma previsão, na verdade, de medidas educativas, ou seja, aquele que, na verdade, se insere no artigo 28 da Lei 11.343, que configura a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, transportar substância entorpecente para consumo pessoal, ele poderá receber as seguintes sanções: advertência sobre os efeitos da droga, poderá ser submetido à prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, é importante que a gente relembre aqui que a lei anterior a essa, que é a Lei 6368 de 76, ela trazia essa figura no artigo 16 e ela tinha a previsão de uma pena privativa de liberdade, que era uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Com essa legislação de 2006, essa pena privativa de liberdade, ela deixou de existir. Então, muito se discute a respeito do que, efetivamente, o legislador acabou fazendo quando ele retirou penas privativas de liberdade como sanções para aquele que é flagrado em situações de porte de droga para uso próprio. Então, o que se costuma dizer é que houve a chamada figura da despenalização, que é diferente da descriminalização. Então, assim, nós tivemos já, foi um avanço, inclusive, da legislação, no sentido de que essas medidas, que são aplicadas, são medidas educativas e não são medidas que têm uma punição corporal, no sentido de restrição à liberdade. Então, antes nós tínhamos uma pena privativa de liberdade imposta, de acordo com a previsão da antiga lei de entorpecentes, e na atual legislação, essa previsão ela já não existe mais. Então, é possível dizer que houve uma despenalização. A conduta, na forma como ela está prevista hoje na nossa legislação, ela é considerada crime, ela é um ilícito, mas ela não tem uma pena privativa de liberdade. A possibilidade, então, é de aplicação de penas alternativas. A pessoa não vai ficar presa por ter sido encontrada na posse de droga para uso próprio. O que ela pode ser submetida, isso inclusive é considerado, é da competência dos juizados especiais criminais, que são responsáveis pelos ilícitos de menor potencial ofensivo. Então, o que ela pode, na verdade, o que pode acontecer com ela, que tipo de sanção que pode ser imposta, é exatamente a prestação de serviços à comunidade ou ser obrigada a comparecer a determinados cursos até de reabilitação. Mas não existe mais a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade. E como é que esse caso chegou ao STF? Bom, nesse caso, isso foi uma blitz que aconteceu, inclusive, num presídio de Diadema, em São Paulo. A partir daquela blitz, numa determinada cela, foi encontrado um marmitex com 3 gramas de maconha. E aí, haviam mais de 30 detentos naquela cela e um deles, naquela oportunidade, assumiu que aquela droga era dele, que era para uso próprio. Isso foi encaminhado, então, para o Juizado Especial Criminal da região. Ele foi condenado após o devido processo legal, teve audiência, ele pôde confirmar a versão dele, as testemunhas também foram ouvidas no caso concreto e houve a imposição, então, de uma pena de 2 meses de prestação de serviços à comunidade. E, a partir dessa decisão, a Defensoria Pública de São Paulo recorreu para a turma recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve, inclusive, essa punição. E aí, contra essa decisão, é que foi, então, apresentado um recurso extraordinário aqui na Suprema Corte. Esse recurso extraordinário, ele tem repercussão geral reconhecida. O que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo conseguiu demonstrar é que a análise desse caso resolve não só o caso concreto, mas a situação de diversas outras pessoas, Inclusive, vai pautar a forma como o judiciário brasileiro deverá agir quando se deparar com situações dessa natureza. Então, isso aconteceu a partir dessa blitz, que foi feita no presídio de Diadema, em São Paulo, em relação às celas, se havia ou não pessoas utilizando drogas no interior das celas, e aí foi a partir daí que isso acabou chegando no Supremo Tribunal Federal. Bom, e quais são as razões para a descriminalização? Bom, o que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo argumenta? Argumenta que essa conduta, ela sequer deve ser considerada como
ilícito penal. Então, o que eles buscam agora é a descriminalização da conduta. A despenalização ela já aconteceu, né, a partir do momento da nova lei de drogas, que é desde 2006. Então, o que se busca agora é que o Supremo Tribunal Federal entenda que essa conduta, da forma como está na lei de drogas, ela ofende a Constituição Federal. E por qual razão? Porque ela vai contra a intimidade, a autonomia da vontade, né? A partir do momento, de acordo com a Defensoria Pública, de que alguém toma a decisão por usar uma determinada substância entorpecente, aquela conduta, ela não passa da esfera, ele só faz uma autolesão, ele não lesiona outras pessoas. Então, faltaria aí um dos requisitos básicos que configuram o ilícito penal, que é a questão da lesividade. Então, para que uma conduta ela seja considerada um ilícito penal, de acordo com esse princípio da lesividade, aquela conduta ela tem que ofender outras pessoas. O bem jurídico protegido de outros, de terceiros, deve ser afetado. Então, a Defensoria Pública argumenta que, nesse caso da posse para uso pessoal, só a própria pessoa é que poderá efetivamente ter um dano à saúde, que não haverá prejuízo para ninguém, para outros, para terceiros. Então, é baseado também na Constituição Federal, nessa questão da autonomia da vontade, da vida privada, da vida íntima, no direito de liberdade, no direito de escolha, que eles entendem que essa conduta não deve ser considerada um ilícito penal. Um outro argumento também é no sentido do princípio da igualdade, até porque nós temos situações de drogas lícitas que também causam dependência e que são permitidas e que elas não são consideradas, o consumo dessas drogas, elas não constitui crime. Então, são esses os argumentos colocados para a descriminalização do uso de substância entorpecente. Tá ótimo, Gisele. A gente volta a falar do plenário do Supremo e dos processos que estão na pauta de hoje para julgamento no próximo bloco. Só um minuto, por favor. Bom, aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, também está na pauta um recurso extraordinário com o tema reforma de presídios, né? Esse caso também tem repercussão geral reconhecida? Também tem repercussão geral, inclusive o Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública contra o Estado, né, porque ele pretendia a reforma de um presídio, o presídio de Uruguaiana, né, porque estava em péssimas condições e tal, e não tinha ali o mínimo que a legislação, né, que a lei de execução penal estabelece no que diz respeito ao cumprimento das penas privativas de liberdade, entrou com uma ação civil pública com o fim de obrigar o Estado a fazer a reforma no presídio. Num primeiro momento, essa decisão, né, na primeira instância, o juiz ele acabou determinando, o Estado tinha um prazo, inclusive, de 6 meses para fazer as reformas necessárias. Houve o recurso, então, dessa decisão. No Tribunal de Justiça, reformou-se esse entendimento. Entendeu que não pode haver interferência do Poder Judiciário em outro poder da República. Que, nesse caso, cabe ao Estado saber em que local ele vai aplicar os recursos financeiros que dispõe. E que essa discricionariedade, ela não pode ser imposta por uma decisão do Poder Judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal, esse julgamento, inclusive, ele já começou, né, na sessão de hoje à tarde, eles devem prosseguir na análise desse recurso extraordinário, exatamente para saber se cabe ao Poder Judiciário obrigar a realização de reformas em presídios. Além disso, o que você comentou também está na pauta de hoje, que está na pauta, né? O que mais está previsto? Nós temos ao todo 7 processos que estão previstos para serem julgados. Eu posso até dizer que é uma pauta temática, porque todos eles, de alguma maneira, têm uma ligação com o direito penal ou com o direito processual penal. Nós temos 2 recursos extraordinários, sem repercussão geral reconhecida, outros 2 com repercussão geral reconhecida, temos 2 habeas corpus e temos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dentre os temas que podem ser analisados, tem a questão do habeas corpus 127.900, que discute a questão da competência da Justiça Militar para processar e julgar o porte de droga para uso pessoal, quando o militar é flagrado em instituição militar, mas a grande diferença aqui é que seria o caso de um militar licenciado. Então, o que a defesa argumenta é que, por ser um militar licenciado, ele não estaria, então, sujeito à infração militar. Ele deveria ser julgado pela Justiça Comum com a aplicação do Código de Processo Penal Comum e não com base no Código Penal Militar e nem com base no Código de Processo Penal Militar.
Tem um outro habeas corpus, também, nesse caso, os ministros devem prosseguir no julgamento, que ele trata sobre a possibilidade da liberdade provisória em relação àquelas pessoas que estão respondendo pelo crime de tráfico de entorpecentes. Então, o que nós temos? A lei de drogas, né, que nós já mencionamos aqui, ela traz a proibição para qualquer pessoa que responda por tráfico de entorpecente. Existe uma proibição genérica prevista na lei que impede essa pessoa de ter a liberdade provisória. O que a defesa argumenta nesse outro habeas corpus é que esse tipo de proibição genérica, ele é inconstitucional. Por quê? Porque não demonstra, no caso concreto, quais seriam aqueles requisitos específicos da prisão preventiva. Então, o que a defesa traz é que esses argumentos, né, genéricos de que a pura e simples proibição da lei, isso por si só não pode impedir a aplicação de um benefício como a liberdade provisória, porque, no caso concreto, tem que se verificar se realmente há um risco à ordem pública, se há ali requisitos específicos da prisão preventiva que deveriam efetivamente ser aplicados. E tem também um recurso extraordinário que o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre competência para processar e julgar crimes de exploração do trabalho escravo. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos em relação à sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Até semana que vem.